Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Gedeias Martins, estou aqui para trazer algumas informações referentes ao que nossos irmãos estão atravessando no Afeganistão. Desde que os Estados Unidos deixou as suas bases no Afeganistão, após 20 anos, os nossos irmãos, a igreja, se encontram numa situação difícil. Hoje, o Talibã é o governo do país. E o que nós temos recebido de informação é que o país está fechado e os soldados estão à busca, né, de indesejáveis. Quem seriam os indesejáveis? Todos aqueles que trabalharam ao lado do governo americano nesses 20 anos. São tratados como traidores, cidadãos afegãos que mudaram de lado, inclusive se convertendo ao Evangelho. Então, hoje a igreja vive uma situação complicada, porque nem o consulado, hoje, eles podem contar, porque o consulado saiu do país. A ajuda não chega, o aeroporto está fechado. Os irmãos estão reclusos em casa. A ordem que o Talibã tem é de vasculhar as casas em busca de indesejáveis. Qualquer indício que foi encontrado que aponte a qualquer relação, qualquer influência com o Ocidente é tratado com força, com rigor. Inclusive celular que foi encontrado, qualquer tipo de aplicativo que aponte para a fé em Jesus é tratado com violência, inclusive com morte. É uma situação complicada para a igreja. Embora não seja um caso novo, os irmãos, ainda que no governo, no período em que os Estados Unidos se estabeleceu no país, eles não tinham tanta liberdade, até por conta do fator histórico no Afeganistão, ou questão de cultura e costume religioso, mas os irmãos tinham uma certa autonomia, gozavam de uma certa, vamos dizer, uma certa liberdade, né? E tanto que o trabalho estava trazendo resultados e temos relatos de afegãos que já haviam se convertido ao Evangelho. E esses 20 anos, embora para a gente é muita coisa, mas para esses irmãos foi um trabalho difícil, pesaroso, mas que estavam trazendo fruto. E agora, infelizmente, esse trabalho foi interrompido com a retirada dos Estados Unidos, né, com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Então, é necessário a gente voltar os nossos olhos para essa situação, porque não é um caso novo e o Afeganistão também não é o único caso. Hoje, sabemos que existe uma lista com 60 países onde o evangelho é proibido e a lei é severa para a fé em Cristo, né? Com pena de prisão, violência das mais que você puder imaginar, inclusive a morte. São, hoje, em torno de 340 milhões de cristãos que vivem algum tipo de perseguição por sua fé em Jesus. O que nos faz também, nos leva também a refletir sobre a nossa vantagem, ou sobre como nós somos abençoados por viver num país que goza de uma liberdade religiosa, em que nós não temos a preocupação de ter a polícia espreitando ou as forças armadas perseguindo pelo único fato de nós professarmos a nossa fé em Jesus, ou seja, carregar a Bíblia, irmos para a igreja, professar a nossa fé em Jesus em vários lugares. Então, nós não temos essa preocupação de ter o poder público no nosso encalço. Mas não é a mesma realidade que os nossos irmãos, a exemplo do Afeganistão, têm vivido. Ali existem americanos, ali existem ingleses que deixaram o seu país de origem para se dedicar apenas à sua missão, que é
a prioridade, ou pelo menos deveria ser a prioridade da igreja. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esses irmãos deram as costas a muita coisa, uma vida de vantagens, uma vida de oportunidades, com a única pretensão, levar alguém a crer em Jesus, né? E Deus achou por bem escolher esses irmãos para ir para levar essa palavra, né, de boas novas, especificamente ao Afeganistão. E lá hoje estão vivendo essa situação, estão tristes, estão se sentindo, de certa forma, abandonados, até por conta da comunicação, que é precária, né? Eles não têm conseguido receber ajuda, a igreja não tem conseguido dar assistência a esses irmãos, ou pelo menos a assistência não tem chegado a eles. Então, meus amados, aqui vai uma dica. Você que tem desejo de missões, você que tem essa chamada de missões, mas não encontra condições de se enganjar nessa tarefa, existem várias formas de você fazer missão. Você pode fazer através de ajuda financeira, estando lá no campo, e hoje a internet nos proporciona vários recursos, inclusive de compartilhar, publicar vídeos, né? Então, fica aqui a minha indicação para que você visite o site da organização Portas Abertas, que lá você vai ter acesso a todas as informações, notícias relacionadas à obra missionária, ao que os nossos irmãos no Afeganistão estão atravessando. Infelizmente, o que está acontecendo lá não é noticiado, não é publicado em meio de comunicação nenhum, dos mais variados que você possa imaginar. Se fala pouquíssimo, e o que está acontecendo lá é uma agressão, é um crime, é um genocídio que tem acontecido no Afeganistão, a exemplo de 60 países, pelo menos, que perseguem de forma voraz os cristãos. Então, são pessoas como eu e você que pode ajudar a difundir essa informação. Então, visite o site da organização Portas Abertas, leia e compartilhe os seus artigos. Se você visitar o canal do Portas Abertas no YouTube, você interaja. É uma forma também da organização estar adquirindo recursos financeiros até para subsidiar o trabalho desses irmãos no campo, que é difícil. O que o Talibã pretende é estabelecer a Sharia no país, que é a lei islâmica. Desde que os Estados Unidos se estabeleceu no Afeganistão, na esteira do 11 de setembro, quando o Afeganistão era um reduto, era um esconderijo para terroristas e até um polo de treinamento para terroristas, e foi a base de Bin Laden. Então, desde aquela época, ainda no governo desde o governo Bush, o Talibã perdeu território, né? E os Estados Unidos, ainda que ao longo desses 20 anos no país, não conseguiu estabelecer um conceito de governo ocidental, de um padrão americano, um governo inclusivo, moderno. E o Talibã, por sua vez, ele volta ao cenário decidido estabelecer a Sharia e, com isso, fazer uma incursão em todo o país em busca de traidores, de indesejáveis, que são aqueles que, ao longo de 20 anos, trabalharam ao lado dos Estados Unidos. Então, o intuito deles é limpar o país. Então, aquele discurso moderado do porta-voz do Talibã, apresentando um Talibã moderno, reformado, inovador, disposto a dar liberdade às mulheres, etc.,
aquilo é o engodo, na verdade, né? E imagino que ninguém tenha engolido aquele argumento. O regime era um regime austero, de execuções em praça pública, né? As mulheres sem direito a absolutamente nada, a educação era proibida às mulheres, as mulheres eram proibidas de exercer o seu direito e, no que diz respeito à religião, eles falam. A única a ser obedecida e oficial é a lei islâmica. O cenário é esse. Infelizmente, é claro que a nossa confiança ela nunca é depositada e nunca deve ser depositada em um governo, porque o governo passa, e foi o que aconteceu. O presidente Bush enviou as tropas e lá ficaram ao longo de 20 anos. Já fazia parte do projeto de governo de Donald Trump em tirar a base americana do Afeganistão. Ele não conseguiu fazê-lo no seu governo e John Biden, ele já no seu início de mandato, colocou em prática aquela que era um dos projetos de governo de Donald Trump. Mas nesse cenário todo fica aí agora os irmãos que tinham o intuito não apenas de levar a palavra de Deus, mas de restaurar a identidade das pessoas, né? Como ser humano. Porque, diga-se de passagem, a forma que a forma social, o regime que rege o dia a dia do Afeganistão passa de longe de chamar aquilo de humano. Execução em praça pública. É um país sem direito. As mulheres sem liberdade de expressão. Nem parece que nós vivemos no século XXI, mas é uma realidade. Triste, mas é uma realidade. E o que entristece mais ainda é que esses regimes são financiados. E diga-se de passagem que existem pessoas aplaudindo. E a omissão dos meios de comunicação reflete exatamente isso. Mas é um fato triste que esses regimes são financiados e nossa liberdade aqui no Brasil, diga-se de passagem, que está em risco. Então, a Igreja do Senhor precisa se unir em oração, né? E voltarmos os nossos pensamentos para essa realidade, que é uma realidade triste que a Igreja tem atravessado, mas faz parte da nossa caminhada cristã. A nossa oração é que no momento da luta, da adversidade, esses irmãos não cedam à tentação de negar a Jesus, que é esse o propósito do nosso adversário. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.